Olá, senhores, olá. Vídeo 179, 179. A intenção da individualidade do Criador. Muita gente pergunta, para que isso tudo, né? Por que a gente existe? A gente existe, são individualidades do Criador, né? Isso eu já sabia. Até quando eu fui Brahmani, passei a saber sobre isso. Mas, por que faz homem, mulher, né? A matéria e tal? Bom, vamos lá ver. Isso está, essas informações que eu vou passar para vocês é das cartas de Cristo, tá? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. O que está escrito lá é o seguinte: a intenção divina, né, do Criador, né, divina, da consciência universal é o Criador, foi a de expressar sua própria totalidade através da criação ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo. Ou seja, como muitos já devem saber, mas eu vou repetir aqui porque muita gente não sabe, né? O Criador é fonte de luz, é uma fonte de luz que projeta as suas partículas no espaço. Criador. O Criador, uns chamam polaridade, né? O Criador, ele é tanto feminino como masculino. Aqui, ele é unido, ele é um. Ele é uma fonte de luz, que é essa fonte de luz é masculina e feminina. Então, o que ele fez? Ele criou, na criação dele, ele quis experienciar, ele mesmo experimentar, né? Fez um masculino e feminino individualizado. Então, o que eu li anteriormente são as palavras do Cristo. Agora eu estou ensinando nas minhas, né? Então, o Cristo diz o seguinte: quando o homem é solteiro e vive só, né? Ele manifesta somente um aspecto de sua fonte, a sua fonte do ser, que é um ser masculino. Quando a mulher vive só também, solteira e só, ela também manifesta somente um lado dela, o feminino. Tá? Então, a intenção, qual foi quando ele fez a individualidade do homem e a mulher? E também a gente vê, né, a fêmea e o macho nos animais, né? Então, onde é que eu parei aqui? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou repetir o que eu disse anteriormente, fica melhor. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, feminino e masculino, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim deles experimentarem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Bom,
É só fazer sexo para sentir isso, para dizer, ah, experimentamos a unidade, a totalidade da consciência divina. Tá aí. Não. Para acontecer isso, é preciso que duas pessoas, o casal não é uma mulher e um homem, se unam por amor verdadeiro. Não só pelo sexo. O amor verdadeiro traz a vontade sexual, né? Então, e quando esse casal, que ele, porque um ama verdadeiramente o outro e tem essa experiência da unidade, a totalidade da consciência divina, de onde originalmente eles vieram, né? Obtiveram a sua dualidade, quando eles se unem em espírito e corpo, porque um espírito ama o outro espírito, um homem espírito e uma mulher espírito se amam verdadeiramente, tem um corpo, um masculino e outro feminino, que foi a separação que o Criador fez dele próprio, né? Então, esse casal descobre a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. E dessa combinação, desse equilíbrio, desse amor verdadeiro, né? E dessa consciência, e que formou aquela unidade, porque um passa a energia para o outro. A mulher recebe a energia do espírito do homem, o homem recebe a energia do espírito da mulher. Então, dessa unidade, então forma-se uma criança íntegra. E uma criança que vai nascer amorosa. Crianças aí que são rebeldes, que só fizeram sexo, mas não se amaram, não se uniram de verdade. E as crianças são assim. Um espírito, uma criança que nascer numa mulher em que ela anteriormente fez o aborto, isso aí é uma experiência, que eu presenciei isso. Uma mulher, porque não, era solteira, não tinha dinheiro para se sustentar, não tinha casa, então transou, engravidou lá, o cara se mandou e ela fez o aborto. Anos mais tarde conseguiu ter a sua família, o seu homem lá, né, o marido e tal, e evitou, fez, mas sem querer veio essa criança. Essa criança não gostava da mãe. Ele falou para mim, eu não gosto da minha mãe. Eu não sabia, na ocasião, não sabia o que responder, eu fiquei calada, só ouvi. Porque eu ainda não tinha, assim, não estava evoluída espiritualmente para dar uma resposta. E ele acabou descobrindo, porque uma vez ele foi se consultar aí numa mulher lá que tinha clarividência, acabou descobrindo que a mulher tinha abortado. E possivelmente ele era o espírito que tinha que nascer ali, né? Ele não gostava da mãe. Por quê? Ele sentiu também, ele sentiu aquele, na hora do aborto, o espírito já estava ali dentro. E eu não disse nada para ele, eu calei a minha boca, não falei nada, que ele falou, ela não me quis, fez aborto, não sei o quê. E eu calei a boca, que a gente não deve, mesmo que a gente saiba que a pessoa fez isso, não deve dizer, foi sim, é verdade sim, ela falou para mim. Não. Aí eu fingi que não sabia. Mas isso, hoje, essa experiência que eu tive, vamos dizer, me ajudou, né? Me ajudou a entender, porque
as pessoas têm que ter um amor de verdade. Um casal, de um homem e de uma mulher, tem que ter amor de verdade para que a criança nasça com amor em si, dentro de si. Porque na hora que eles estão transando, que ele joga a semente na mulher, que ele só vai jogar a semente, ele não faz. O homem, ele não atua na criação, é a mulher que atua. Então, o homem às vezes pode nem desejar a criança, mas não vai ser assim tão ruim para a criança. A mulher é que é. A mulher que não deseja ter aquele filho que vai ter, é ruim, é ruim. Passa totalmente para a criança, né? Então hoje com as experiências, né, que a gente tem, então a gente entende por que crianças, às vezes, que não gostam dos pais, né? Lógico que nem sempre é assim, porque tem espíritos que vêm em famílias que foram, como se chama, foram inimigos, vamos dizer, na vida passada. Então eles nascem ali para ver se acaba essa inimizade e se conseguem se amar, né? Pode ser um tio, um irmão, uma irmã, um primo, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, né? Nem tudo é 100%. Isso que eu estou falando é um dos casos, quer dizer, de vários casos de amor ou desamor, certo? Agora deixa eu pegar aqui para ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, tenho sim. Então agora vamos falar um pouco, que nas cartas de Cristo também está, quando o Jesus Cristo fala, eles se referem lá, esses países árabes, ao Islã, aquela burca, né, que coloca nas coitadas das mulheres. Outros já são mais liberais, então, mas obrigam as mulheres a usar, a tapar o rosto com aquela porcaria lá, aquele coisa tudo ali também. Não é burca, é uma outra maneira. Então, Jesus Cristo fala desse absurdo nas cartas de Cristo, onde ele diz que deve homem e mulher se tratarem, vamos dizer bem, né? Um com o outro. Não tem essa coisa de posse. Então ele fala assim, quando uma mulher recebe o espermatozoide que se une com o seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre, para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com o esperma, num momento de prazer, que é a sua recompensa. Porque a mulher é a parte feminina individualizada do homem e ela que vai começar lá dentro dela a construir a criança. Um homem, palavras do Cristo agora, um homem que maltrata uma mulher, que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, e eu acrescento, e mata a mulher, pratica feminicídio, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos em igualdade do ser divino. A mulher, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem. Bem, ele nas palavras dele lá no Cristo, ele quis dizer o seguinte, eu vou simplificar mais, né? O homem, por exemplo, que vai lá procurar outra, porque a mulher está se negando, está sempre dando desculpa, né? Mas ela é casada com um homem, lógico que há ocasiões que ela pode se negar, ocasiões, por exemplo, quando ela está menstruada, ou se ela não está passando bem,
Ou, enfim, há ocasiões, sim, aí o homem tem que aguentar. Ele não precisa ir lá fora buscar alguém para atrair a mulher. Não há necessidade disso. Mas se a mulher, vamos dizer, começa vamos dizer, a se negar sempre, 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 é errado a mulher fazer isso também. Ou vice-versa, o homem também se negar. Ambos têm necessidades. Então, nem o homem nem a mulher deve se negar, exceto em certas situações, né? Algumas práticas sexuais a mulher também, vamos dizer, não é obrigada a aceitar, né? Eu não vou falar dessas práticas, que eu já pesquisei aí na internet, eu não vou falar. Mas são práticas que não são normais, né? Não são normais. Então, se ela se negar, ela tem razão. Mas aí é o tal negócio. Então, vai lá, separa e arruma outro companheiro que seja normal, né? E tal. Bom, então, quando a mulher é solicitada, ela deve colaborar com o homem, né? Com o marido ali no caso, salvo certas situações. Aí Cristo diz também, se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades de um todo, aquilo que eu expliquei lá. Então, senhores, é isso aí. Esse vídeo está mais direcionado aos homens, como é no caso em que o homem não aceita a mulher, porque separa, porque ele usa drogas, porque ele bebe, que geralmente quando a gente vai pesquisar sobre essas notícias, não é sem motivo que a mulher se separa de um homem, geralmente é por esses motivos. Em menor caso, às vezes ela não sente mais nada por ele, sente mais atração por outro, não sei aí se isso é válido na espiritualidade, não sei. Eu sei que quando não dá certo por algum motivo, larga e arruma outro, né? Então, o caso do feminicídio, o homem não se conforma porque ele acha que tem posse sobre a mulher, né? E depois que as mulheres conseguiram ter alguns direitos iguais ao homem, elas também estão se portando muito mal, né? Algumas, quando os homens se separam, elas vão lá e matam também o ex-marido também. Quer dizer, as pessoas não aprendem, não... É posse da mulher, né? Posse. Senhores, esperto, vocês não vão para um bom lugar. Não vão para um bom lugar. Uma vez eu estava passando na rua e vi do outro lado da rua uma mulher com um filho pequeno. Deixa eu ver quantos anos teria essa criança. 5, 6 anos, por aí. Menino. Aí, de repente, a mãe estava dando a mão, ele pega e beija a mão da mãe. Assim, com amor, com carinho. Vamos lá imaginar como deve ter sido essa transação sexual entre essa mulher e o pai da criança. Foi com amor. Certo? Foi com amor. Para uma criança, nascer uma criança dessas assim, com tanto amor, né? Participei de uma representação numa festa de aniversário que eu fazia um mic e foi um sufoco. Aquilo, eu não sei como é que esse pessoal aguenta com essas coisas, porque olha,
escorria, meu cabelo, parecia que eu tinha saído do chuveiro, suando, escorria, lá dentro, né, só. Eu tinha que ir lá na cozinha lá da casa onde tinha a festa, do apartamento, aliás, para beber, e naquela ocasião eu tomava Coca-Cola, para refrescar, porque eu não aguentava. A dona da casa até disse, oh, nossa, ficou assim, aquele esquema. Olha a diferença de duas crianças. Um menino e uma menina, não sei se era um irmão, sei lá. Quando viram o Mickey entrar, eles foram correndo, pegaram na mão do Mickey, né, que tinha uma luva, e beijaram a mão do Mickey. O menino, aí a menina. Depois, mais tarde, um outro menino lá da festa, pegou na mão e toda hora vinha dar pá, pá, até estremecia. Bem, eu não podia ir contra o garoto, né? Porque eu estava representando ali, mas um colega, um ator lá, ele foi lá e resolveu o assunto, porque eu realmente não podia, né? A minha sorte é porque tinha uma armação entre a minha cabeça e o que era para ficar mais alto. Então ele batia ali, eu sentia, mas não batia na minha cabeça, né? Porque também se batesse na minha cabeça, eu acho que eu teria que agir de outra maneira, né? Porque aí não dava, né? Então, estou falando isso para quê? Olha a comparação das duas crianças. Como é que será que foi feito aquela criança que batia na cabeça do Mickey, dava socos assim, sorridente? Ou então era algum mago negro encarnado, ou reptiliano, né? Sem amor, né? Mesmo que ele fosse um reptiliano, um mago, poxa, mas será que se um casal fizesse com amor, será que ele não ia ser contaminado com esse amor? E não seria tão violento como ele se apresentou ali? Então, senhores, pensem nessas coisas. Vocês homens que são muito agressivos, a maioria dos homens que fazem sexo são agressivos, que a gente escuta relatos, né? Agressivos. Se uma mulher, por exemplo, estiver sentindo dor, pede para ele, não, para, ele não para, ele continua, não quer saber, né? Ele não quer saber que a mulher está sentindo dor, a maioria, e violentos, egoístas, não pensam no próximo. Se ela não pensar no próximo, no que ela está sentindo, ela está se queixando. Ou dizer, não, eu não quero por trás, eu não quero eu quero um sexo normal. Ele brutalmente pega na mulher, joga e tem que ser assim e ainda dá uma bofetada na cara, né? Essa é a realidade. Isso não é aqui só no Brasil, é em todos os países que acontece, né? Isso é em todos os países. Então, senhores, é isso aí. Então, Jesus Cristo está falando nas cartas de Cristo que ele escreveu, que a moça lá que analisou, a médium, o que omitiram da Bíblia. Tudo que ele fala lá, tudo que ele viu no deserto, como foi, ainda não li tudo, hein? Eu estou lendo e quando eu acho que eu devo fazer um vídeo, ou me inspiram a fazer o vídeo, naquele trecho que eu li, eu venho e faço. Eu não estou fazendo vídeo da Carta de Cristo de tudo, né? Só de alguns. Vocês podem procurar na internet, é gratuito. Vocês podem ler. Então, a Bíblia omitiram muita coisa, retiraram. Aqueles sacerdotes antigos, que eram magos negros, outros reptilianos e comandados pelos draconianos, então fizeram tudo à maneira deles, para que as pessoas não soubessem certas coisas para não evoluir. Né? Por exemplo, vamos dizer que um rapaz e uma mulher que nunca transou está vendo esse vídeo e desperta.
E ela diz: não, eu só vou transar com uma pessoa em que eu realmente tenha amor por ela. E que eu veja que ele tem amor por ela. E o rapaz, a mesma coisa: eu só vou transar com uma mulher que tenha verdadeiramente amor. Porque dá para saber, né, gente? Dá para saber. E porque a energia de um passa para o outro. Se aquela pessoa é violenta, você vai receber aquela energia e vai ficar lá com você. Futuramente você vai te dar trabalho, você não se sente bem, você vai ter que trabalhar para limpar isso aí, tá? Vai lá para o centro espírita cristão, receber passes magnéticos para limpar, vai botar teu pensamento só para coisas boas, né? Porque o negócio, a energia fica, tá? Então, senhores, espero ter ajudado aí muita gente, tá? Espero que esses homens brutos, violentos, que ao ouvirem isso, porque vocês simplesmente colocam uma semente para que ela brote, né? A mulher é o planeta Terra, como se você colocasse uma semente no solo da Terra e vai crescendo, é assim. Você coloca só a semente lá dentro da mulher, e aí a criança começa a nascer. Como nas fêmeas, nos animais fêmeas também. O macho coloca a semente lá e começa a nascer a criação. Então, senhores, mas isso tudo vem do Pai, Mãe, Criador Primordial. Então, senhores, tudo de bom, até o próximo vídeo.